Romanos capítulo 3, verso 21 até o 26. Diz assim o texto: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Também 1 Coríntios capítulo 15, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Também 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Diz assim o texto: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do credo apostólico. Eu gostaria de relembrar aos irmãos o que nós vimos na última vez que falamos sobre ele, de maneira bem rápida. Primeiro, o que significa a palavra creio no começo? E nós falamos que significa que nós dependemos disso, que nós nos entregamos a Deus, que nós nos lançamos na mão de Deus, tendo confiança em Deus, depositando toda a nossa esperança e confiança em Deus. Isso significa crer. Também significa se comprometer. Eu me comprometo com Deus. Além disso, significa obedecer. A palavra de Deus diz que a nossa fé é uma fé que conduz à obediência. Ou, em outras palavras, a obediência é um testemunho claro de que você possui fé. Quando você obedece a Deus, quando você se lança nas mãos de Deus, em confiança a Deus, esse trabalho que você produz em Deus, de obediência, evidencia que você tem fé. Além disso, nós falamos também que a fé é como um fogo que acende o coração. É uma realidade ardente no interior de cada um de nós. E além disso também, a fé é algo que nós guardamos e defendemos. É um pressuposto. Cada um de nós aqui tem seus pressupostos. Se você entra num ônibus, num avião, você pressupõe que o motorista de ambos sabe pilotar aquele veículo, senão você não teria subido nele, não é verdade? Então, cada um tem seus pressupostos. Nós, como cristãos, nossos pressupostos vêm da fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E, além disso, nós falamos também que a fé é suprarracional, ou seja, ela vai além da razão, né? Não significa que ela é irracional, mas que ela é suprarracional, que existem coisas que nós entendemos e cremos, e existem coisas que nós não entendemos, mesmo assim cremos, porque ela ultrapassa os limites da nossa incapacidade humana. E qual é o objetivo desse credo? O objetivo do credo foi ser uma confissão de fé, ser aquilo que nós falamos como uma parte do vaso que confirma se alguém que vem até nós é de Deus ou não. Se alguém que vem até nós e não confessa aquilo que está descrito nele, não deve ser recebido, nem deve ser considerado como irmão. Também é um esboço do ensino catequético baseado nas principais doutrinas bíblicas. Ou seja, nele nós temos um sumário das principais coisas que a Bíblia descreve. E ele está dividido, como nós vimos, em 3 partes, em 3 sentenças. Ele é um credo trinitário: Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo.
Além disso, ele é um guarda contra heresias. Se você está lendo a Bíblia, se você entendeu ela de maneira equivocada, como eu posso saber isso? Verifique se ela condiz com a confissão de fé da igreja. Se você entendeu de maneira diferente, você entendeu errado. Se você ouviu alguém pregar e que não condiz com aquilo que está descrito nas Escrituras, você não precisa aceitar. Não precisa aceitar o que eu estou falando. Você só precisa aceitar aquilo que está de acordo com as Sagradas Escrituras. E o credo é esse sumário de coisas descritas nas Sagradas Escrituras. Ainda mais, para que ele foi escrito? Para dar continuidade e legitimidade aos escritos cristãos em expansão. Ou seja, o cristianismo estava em expansão em todo o mundo. E, para que fosse uma fé verdadeira, genuína, baseada em Deus, foi escrita essa confissão. E nós vimos que ela foi desenvolvida ao longo dos séculos, até estar completa em torno do século VII, na Gália Antiga. Também ela separa claramente a fé verdadeira da fé falsa. Como nós vamos evidenciar os desvios? A fé falsa, quando nós olhamos para a original bíblica descrita no Credo dos Apóstolos. E ela é um resumo da fé e do culto cristão. Amém? Se nós dissermos qual é o objeto da nossa fé, o objeto da nossa fé é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E na última vez nós vimos do Deus, creio em Deus, e nós ficamos sobre a sentença do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E dizer que Deus é Pai, nós falamos muitas coisas sobre isso. Nós não vamos tocar hoje falamos sobre o relacionamento pessoal. O Pai é aquele que gera, sustenta, guarda, protege, cuida, se relaciona, aquele que é a origem de todas as coisas. Todo-Poderoso, nós falamos que Ele tem poder absoluto, que Ele trouxe todas as coisas a existir do nada, Ele traz da morte a vida, das cinzas a existência. Ele é um Deus soberano e toda a sua providência é adequada. Sua providência na criação, sua providência na sustentação de todas as coisas, sua providência na redenção. Tudo isso se baseia nessa sentença: Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele criou todas as coisas, e elas foram feitas para Ele, por meio dEle. Amém? Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então nós não somos evolucionistas, nós não acreditamos em seleção natural, em darwinismo. Nós acreditamos que um ente todo-poderoso, racional, Deus soberano, criou todas as coisas para a sua glória. Ele é o motor, primeiro. Ele é a causa não causada de todas as coisas, aquele pela qual todas as coisas vieram a existir e foram criadas. Deus o Pai Todo-Poderoso. E hoje nós vamos dar seguimento à segunda parte do credo, que fala do Filho de Deus. E ela diz assim: eu creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Não é? E diz, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia e subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, da onde virá para julgar vivos e mortos. Essa é a parte que nós vamos ver hoje. Ela se divide em 5 pedaços, pelo menos. E nós vamos começar por aqui. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor. Clemente de Alexandria dizia assim: a própria palavra é o mistério manifesto. Deus no homem e o homem em Deus. O mediador executa a vontade do Pai, pois o mediador é a palavra, o Logos de Deus. A palavra que é comum ao homem e a Deus. Ele é o Filho de Deus, mas o Salvador dos homens. O que queremos dizer com Jesus Cristo? A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus significa Jeová é salvação, ou o Senhor é o Salvador. Isso você encontra em Mateus 1, 21.
a Bíblia diz que José colocaria o nome dele de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos pecados dele. Então, é muito interessante isso. Jesus significa Jeová é o Salvador. A salvação pertence a Deus. O Jeová do Antigo Testamento. O nome era Josué no Antigo Testamento. E no Novo, nós temos traduzido pelo grego em Jesus Cristo. E Jesus significa Jeová é a salvação, ou Deus é o Salvador. E Cristo não é um nome do Senhor Jesus. Preste atenção nisso. Se você sair perguntando aí, você conhece Jesus Cristo? Todo mundo vai dizer sim, é aquele que viveu há 2000 anos atrás. Nós estamos falando, irmãos, daquilo que nós anunciamos e cremos. Quando nós falamos que Jesus é o Cristo, nós falamos que Ele é o Messias prometido, o ungido de Deus. Quando nós falamos o Cristo, nós falamos da missão dEle, da missão que Ele veio fazer nessa terra, como mandado de Deus, como mediador. E quando nós lemos no Antigo Testamento, nós vamos descobrir, por exemplo, que os profetas eram ungidos, os reis eram ungidos e os sacerdotes eram ungidos. E Jesus é chamado o Cristo, o ungido. Os profetas você encontra, por exemplo, em 1 Reis 19, 16, que o profeta era ungido. O sacerdote em Êxodo 29, 7. E os reis, por exemplo, em 1 Samuel 16, 13. Tanto os profetas, quanto os reis, como os sacerdotes, eram ungidos para cumprir funções outorgadas por Deus. Eles eram representantes de Deus. E cada um tinha a sua função. Essas 3 funções você encontra no nosso Cristo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O Catecismo de Westminster diz assim, na pergunta 23 até a 26. Cristo, o nosso Redentor, exerce as funções de profeta, sacerdote e rei, tanto no seu estado de humilhação, como no seu estado de exaltação. Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça de Deus, reconciliar-nos com Deus e fazer contínua intercessão por nós. Em terceiro lugar, Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Então, irmãos, como ensinamos para as crianças, o que um profeta faz? Um profeta representa Deus diante do povo. Um profeta é a voz de Deus para o povo. O que um sacerdote faz? Um sacerdote representa o povo diante de Deus. Faz intercessão pelo povo, no lugar do povo. E o que um rei faz? Governa, subjuga, domina, coordena sobre todas as coisas. Contém os inimigos. Coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. Essa é a função do rei. Cristo é profeta, sacerdote e rei. Por isso, é importante você saber o que significa o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando você diz, eu creio em Jesus Cristo, está por trás do que você entende ser o Cristo. Estas coisas, você consegue defini-las na sua mente, pregá-las, essa é uma verdade no seu interior, ou você só fala Cristo, como se fosse um nome comum. O nome dele é Jesus. O seu ofício é o Cristo de Deus. E tantas vezes Paulo vem evidenciar isso quando ele coloca, por exemplo, Cristo Jesus nos seus escritos no Novo Testamento. E a evidência dos textos é que ele está enfatizando o ofício de Cristo, a obra de Cristo. Isso é muito importante, irmãos. Amém? Muito, muito significativo. E qual é o seu estado de humilhação? O seu estado de humilhação é desde quando ele se tornou homem, desde quando ele se encarnou, desde quando ele pisou os pés essa terra como homem
e andou nessa terra debaixo da lei, né? Ele andou sujeito à lei, para cumprir toda a lei, na sua obediência ativa e na sua obediência passiva. E qual o seu estado de exaltação? Quando ele voltou para o céu, à destra da majestade nas alturas. E nesses dois lugares, ele é o Cristo, ele é profeta, ele é sacerdote e rei. E isso a Bíblia tem por demais a nos dizer, que o Senhor é a voz de Deus, a própria palavra de Deus. Ele diz, por exemplo, em Hebreus, do capítulo 5 ao 7, que ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o nosso representante. Romanos 8:34 diz que ele vive intercedendo por nós. Ele está à destra da majestade de Deus e intercede por nós. Então ele é o nosso sumo sacerdote. Por que nós pedimos perdão dos pecados? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. E não somente isso, ele é o nosso rei. Ele é o Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele está acima de todos, todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Amém? Mas não somente isso. O credo diz: eu creio em Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus. A palavra grega é monogenes, significa o único de um tipo exclusivo, o unigênito Filho de Deus. O único, não há outro como ele, não há outro que se compare a ele. Ele é o único Filho de Deus, o unigênito, não há outro como ele. Ele nasceu antes dos tempos eternos, foi gerado, não criado por Deus. Ele é Deus de Deus, luz de luz, o único Filho de Deus. É isso que o credo nos diz. Ele é o eterno Filho de Deus, gerado na eternidade por Deus. Nunca houve tempo onde que Cristo não existisse. Ele é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus. O unigênito, Deus unigênito, que estava no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, o único, não há outro como ele. Ele é um incomparável Cristo. Amém? E o credo não diz somente isso. O credo diz assim: o unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor. Outra palavra que é pronunciada das nossas bocas para fora, sem nós não fazermos a mínima ideia daquilo que nós estamos falando. Outra palavra que é pronunciada só de maneira verbal, psicológica, sem nenhum entendimento das consequências do que é Jesus Cristo ser Senhor. Basicamente, é que ninguém mais é Senhor. Ninguém mais domina. Ele é o Senhor dos senhores. Quando eu digo que Jesus Cristo é o Senhor, eu digo que Ele está no trono da minha vida. Que eu digo que Ele está no trono da minha família. Eu digo que eu sou seu escravo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. É alguém que confessa isso, é alguém que abriu mão da sua vontade. Que diz: Jesus Cristo é o Senhor. Por isso, muitas vezes, irmãos, quando você entender, quando você vê um homem de Deus, que ele chega para você, e a primeira coisa que ele fala para você: irmão, Jesus Cristo é o Senhor. É porque ele está confessando sua completa submissão ao Senhor Jesus Cristo. Esse é um homem que deve ser ouvido. Se ele está falando do mais profundo do seu coração, esse é um homem que deve ser ouvido. Porque ele já não é mais o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo domina sua casa, sua vida, sua família, a igreja, sobre todas as coisas. Ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade. E há uma teoria aí, chamada do crente carnal. E ela diz que você pode receber Jesus Cristo como Salvador e não como Senhor. Mas todos os textos que falam da salvação, irmãos, todos os textos que falam que você recebe a salvação, eles atrelam você receber a salvação com você confessar que Jesus é o Senhor.
Então, Jesus Cristo é o Senhor? A Bíblia diz, por exemplo, em Atos 16:31, a Bíblia diz em Romanos 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E Paulo, capítulo 14 de Romanos, diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Ele é o Senhor, Ele é o soberano sobre todas as coisas. Então, nós não estamos fazendo uma reza, nós estamos dizendo que nós cremos no Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então, essa questão de o crente carnal, e aí você me pergunta, irmão, mas eu peco. Muitas vezes eu sou conduzido às questões relacionadas à carne. Como funciona isso? E não se preocupe, irmãos, nós padecemos muitas vezes com essa questão do pecado que está em nós. Por isso nós estamos numa guerra, né? E o autor aos Hebreus diz que na nossa luta contra o pecado, não resistimos até o sangue. Então há uma luta dentro de nós. Há uma guerra, como diz Gálatas capítulo 5, verso 17. Mas, diferentemente de homens e mulheres que vivem em pecado, pecando e se alegram nisso, nós somos daqueles que confessamos Jesus Cristo. Tu és o Senhor da nossa vida. E nós queremos nos santificar para Ti. Nós queremos nos separar para a Tua glória. Ainda que nós soframos nessa vida ainda por causa do pecado que habita em nós. E do bem que a gente quer fazer, não fazemos. Mas o mal que nós não queremos fazer, nós fazemos. E há uma luta dentro de nós. E nós estamos numa batalha. Essa é uma verdadeira batalha espiritual. Há homens que vivem falando de batalha espiritual e não falam dessa parte da batalha, não é? Falam de lutar com demônios e outras coisas, mas o principal da batalha, a realidade da batalha contra a carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, isso é pouco falado, né? Contra a realidade que transforma, isso é muito pouco falado, irmãos. Mas a verdade é que nós estamos numa batalha. Nós sofremos, nós padecemos nessa vida. Mas nós confessamos que Jesus é o Senhor. E nós não queremos viver segundo a carne. Nós queremos andar em espírito, para não satisfazer as concupiscências da carne. Então, cristão carnal, pode ser, irmão, que você deslize e você aperte o botão da carne. Mas se você vive nisso, talvez você não seja um salvo em Cristo Jesus. Talvez você foi iludido, ludibriado. Talvez você foi enganado com essa história de receber a Cristo. Ah, Cristo é meu Salvador, mas agora eu vivo a minha vida como se eu fosse o Senhor da minha vida. Isso é uma mentira. Se você não recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, não há salvação para você. Somente a salvação para aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Então, se somos de Deus, aquele que é de Deus faz as obras de Deus. Aquele que é de Deus obedece a Deus. Aquele que é de Deus busca uma vida de santidade. É isso que a Bíblia se refere com respeito a nós. É isso que a Bíblia fala sobre o senhorio de Cristo. Irmãos, outra coisa. Sabe o que quer dizer Jesus seu Senhor? A palavra Kyrios. Por exemplo, quando se dizia na época, isso é uma curiosidade, talvez os irmãos não saibam, mas os governadores romanos tinham a ousadia de chamar a si mesmos senhores, como deuses. E quando eles diziam que César era Senhor, eles estavam dizendo que César era um Deus. E quando César editava os seus editos, sabe como chamava esses editos? Evangelho. Evangelho. Boas novas. Quando ele pronunciava os seus editos, ele dizia que eram boas novas ao povo. Quando ele dizia que era a paz do povo da parte de Roma, era a Pax Romana, a paz proporcionada por esse soberano, que se fazia um Deus sobre todos, que era César,
um falso soberano, e aquilo que ele decidia era a boa nova para o povo, e essa boa nova levava à paz romana. É por isso que os cristãos eram apedrejados, mordidos por feras, eles eram postos em fornalhas, eles eram presos a estacas, ateado fogo neles, crucificados. Por quê? Porque eles diziam: Jesus Cristo é o Senhor. A boa nova é a boa nova do Evangelho. Essa é a verdadeira paz vinda da parte de Deus. Quando um autor está escrevendo para nós dizendo graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, é essa paz que vem do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, não de outro lugar. É a paz aos súditos do reino celestial. Então, irmãos, pense sobre isso, possamos guardar isso no nosso coração. Eu creio em Jesus, o Cristo de Deus, o unigênito Filho de Deus, o nosso Senhor. E seguindo um passo adiante, diz o texto, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu no ventre da Virgem Maria. Irineu dizia o seguinte: Cristo Jesus, o Filho de Deus, por causa do seu amor inigualável para com a sua criação, humilhou-se a si mesmo, ao nascer de uma virgem. Desse modo, ele uniu o homem por meio de si mesmo a Deus. Por que Jesus se tornou homem? Para unir o homem a Deus, para ser mediador entre Deus e os homens. Ele se fez homem. Há só um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. Há só um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. O mediador tinha que ser Deus, tinha que ser homem. Amém? Os evangelistas, Mateus, no capítulo 1, verso 18 a 25, Lucas, no capítulo 1, verso 26 a 38, dão testemunho de um nascimento miraculoso, sobrenatural, por obra do Espírito Santo. Ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Ela não havia tido relação com homem nenhum. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Isso cumpria a profecia de Isaías, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, que o chamarão de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E Mateus se refere a Isaías no capítulo 1, verso 23. Isso é uma parte importante da fé no cristianismo. Eu acredito em Jesus. Acredita mesmo? Que Jesus você acredita? O que nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria? E como sucedeu isso? A Bíblia diz em Lucas que descerá sobre ti, o anjo disse a Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, porque o ente que há de nascer de ti é o Santo de Deus. O ente santo de Deus há de nascer de ti. Então, irmãos, o que isso tem a ver conosco? No que isso se refere a nós? Precisamos entender. Em Adão, todos pecaram. Em Adão, todos morrem. O próprio catecismo já dizia sobre isso. Ele dizia assim: quando Deus criou o homem, fez com o homem, Adão, um pacto de vida, na condição de uma perfeita obediência. E esse pacto dizia: você está proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, sob pena de morte. E nós sabemos, nós já falamos aqui, o que aconteceu com Adão, como nosso representante federal diante de Deus. Ele caiu em transgressão. E quando ele caiu, todos nós caímos com ele. E a Bíblia diz que todos os que nasceram de maneira ordinária através de Adão, por geração ordinária, são pecadores. Romanos 5:12, Romanos 5:19. Então, irmãos, todos que foram nascidos depois de Adão têm em si mesmo o pecado, desde a mais tenra idade, desde o nascimento, como diz o Salmo 51:5, Salmo 58,
3. Dessa forma, era necessário que o segundo Adão nascesse. E ele deveria de nascer não de maneira ordinária, como nasceu o primeiro, mas de maneira sobrenatural, por obra do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria. Ele nasceu, 1 Coríntios 15, 45 e 47, como o segundo Adão, o segundo homem, o último Adão, e foi concebido de maneira extraordinária pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Filho de Deus, sem pecado. Grande diferença. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Filho de Deus, sem pecado. Sem pecado, irmão. Sem impureza. Nenhum dolo se achou na boca dele. Nenhum engano se achou na boca dele. Não havia nada, nenhum defeito nele. Não havia nada nele. Como diz João no capítulo 3 da sua primeira epístola, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, diz o texto, e nele não existe pecado. Hebreus 2 fala isso também. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Foi ele tentado em todas as coisas, na nossa semelhança, porém, sem pecado. Cristo Jesus, homem perfeito, nascido por obra sobrenatural do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Maria era sem pecado? Não, Maria era pecadora. No cântico de Maria diz que ela era pecadora. Não é? Os irmãos sabem o cântico de Maria? Aquilo que ela pronunciou. Minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se você é um pecador, você precisa de um Salvador. Agora, se você é sem pecado, você não precisa de salvação. Não é? Então Maria era pecadora como nós. Então, de alguma maneira, pelo poder sobrenatural do Espírito Santo, essa obra extraordinária aconteceu no ventre de Maria, onde o Espírito Santo de Deus depositou a semente do eterno Filho de Deus no seu ventre, com poder, glória, guardando aquela semente para que não fosse transmitido pela mãe o pecado que foi transmitido a todos os homens e que é transmitido a todos os homens por nascimento. Não é verdade, irmãos? Então, Cristo Jesus, o homem perfeito, nasceu onde? No ventre da Virgem Maria. E ela não é mãe de Deus, como alguns dizem. O credo de Calcedônia dizia que ela era a portadora de Deus. Agostinho já dizia, Deus não tem mãe. Agostinho, Santo Agostinho, teólogo africano, Deus não tem mãe. Ela era a portadora de Deus, pela obra extraordinária do Espírito Santo. Uma mulher escolhida por Deus, uma mulher abençoada por Deus, uma irmã nossa em Cristo Jesus, mas que confessava seus pecados, conhecia suas fragilidades e podia dizer pelo poder do Espírito Santo, minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O Altíssimo tem feito grandes coisas, santo é o seu nome. Ele dispensou vazios ricos, atendeu aos oprimidos, não é? Ele visitou os pobres e aflitos. Ele pisou os pés nessa terra. Ele nasceu no ventre da Virgem Maria, por obra extraordinária do Espírito Santo. E segue o credo, então, diz o texto assim, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Clemente de Roma dizia assim, por causa do amor que tem por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor, deu seu sangue por nós, pela vontade de Deus. Ele deu a sua carne por nossa carne. Ele deu a sua alma por nossas almas. Então, irmãos, essa seção do credo que nós acabamos de citar, lida com os sofrimentos vicários do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho.
A mensagem do Evangelho está lá em 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Se nós sairmos pela rua e perguntarmos aos evangélicos o que é o Evangelho, talvez um pequeno número deles vão dizer o que é o Evangelho. Do que se trata o Evangelho? O Evangelho de Deus é com respeito ao Filho de Deus, sua pessoa e sua obra. Não diz respeito a você, irmão, nem diz respeito a mim, diz respeito ao Filho de Deus. Quem Ele era, o que Ele fez. Esse é o Evangelho. E no Evangelho está sua morte expiatória. Foi Ele quem Deus propôs como propiciação, como sacrifício de substituição no seu sangue, para ser recebido mediante a fé. Foi nele que Deus manifestou a sua justiça vingadora, julgadora, que derramou sua ira sobre o seu Filho, que suportou naquela cruz o peso dos pecados de todos os salvos sobre ele. E porque ele era Deus, ele suportou a ira do onipotente Deus sobre ele. A ira que cairá sobre nós, cairia sobre nós, caiu sobre o Filho de Deus, na sua morte vicária, na cruz. Ele é o nosso substituto. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Esse é o Evangelho. O Evangelho é com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, porque ele é homem, e foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos, pelo Espírito de santidade, através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então essa é a boa nova, né? É uma boa nova diferente. Qual é uma boa nova para você? Eu recebi uma oferta de emprego boa. Que boa nova, né? Eu vou me casar. Eu estou grávida, né? Qual é a sua boa nova? A boa nova aqui é muito diferente, né, irmãos? A boa nova para todos os povos, sendo proclamada para todos os povos. Eis que a salvação de Deus chegou para todos os povos. Ela foi pronunciada pela boca de Deus através da morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Trata de Cristo, né? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o governador supremo de todas as coisas. Jesus, o Cristo, como diz Mateus 28, 18, 1 Coríntios 15, 20 a 28, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem é César perante ele? Quem é César diante dele? Quem é Pôncio Pilatos? Quando Pilatos olhou para ele e disse, quando Pilatos olhou para ele e disse, não sabe que eu tenho poder para te soltar? O que Jesus disse para ele? Nenhuma autoridade te seria dada, se do céu não te fosse concedida. É Ele que estabelece reis e tira reis. Ele é o Deus de toda a terra, o governante supremo de todo o universo. Mas haveria de padecer pelas mãos de um gentio, não é? Ele haveria de padecer. Como nós lemos no texto, que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu. E qual é o lugar da história que se encontra que Cristo morreu? Lucas capítulo 3. Leia Lucas capítulo 3. Lá você vai encontrar um tempo na história, quando Jesus esteve nessa terra, cumpriu seu ministério e foi morto naquele tempo. E talvez você duvide que isso aconteceu, né? Talvez você ache, não, isso foi uma invenção de alguém em algum tempo. Então Lucas, o evangelista, diz assim, capítulo 3, Lucas, um historiador, ele é reconhecido até mesmo pelos historiadores seculares como um grande historiador. Ele diz assim, ele estabelece um ponto na história para você. Diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, ou seja, você já encontrou quem era o César da época, Tibério. Qual o ano do seu reinado? O 15º ano do reinado dele.
Agora você se situou o Império de Roma, debaixo de César, Tibério César. E quem estava na Judéia? Diz assim o texto: sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. É esse tempo, é nesse tempo que Jesus exerceu seu ministério e que morreu. E não só isso, sendo Herodes o tetrarca da Galileia, Herodes Antipas, e fala, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lissânias, tetrarca de Abilene. E daí agora, pronto, ele situou você nos governadores do mundo da época. César, os governadores que estavam na região da Judéia, da Galileia, de todas as outras cidades, aqueles filhos de Herodes o Grande que dividiram seu governo naquelas regiões. Então agora ele vai dizer para você quem era o sumo sacerdote daquela época. Então ele vai situar você também na cultura judaica, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, porque um era genro do outro, e um era de direito e o outro era de posição. Os dois eram sumos sacerdotes naquela época. Não poderia, mas havia politicagem, né? Então eles dividiam ali. Um estava por trás do outro, o sogro por trás do genro, né? Governando. E diz o texto: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias. Aqui você se situa sobre quem era Pôncio Pilatos, sobre onde ele governava, onde Cristo veio a exercer seu ministério, quem estava no domínio, como César, quem estava no domínio daquela região da Judéia. Sobre este homem, Cristo padeceu, sobre o governo desse homem. Mas não somente isso, ele padeceu e entregue pela mão dos judeus a um homem ímpio, não é? Traído por seus próprios irmãos. Ele veio para os seus não o receberam. Eles o traíram, eles o entregaram. Como os irmãos de José entregaram José. Né? Assim entregaram o Cristo para padecer. Nas mãos dos gentios, como dizia a profecia. Então, irmãos, nesse tempo houve a obediência, que nós dizemos passiva e ativa de Cristo. Porque quando você olha para o ministério de Jesus, você pode se perguntar assim, por que Jesus então não veio já grande, já homem feito, morreu na cruz e foi ascendido ao céu? Por que ele nasceu como um bebê? Por que ele viveu até os 33 anos? Por que ele começou o seu ministério com 30 anos? E aos 33 foi morto? Por que passou tanto tempo? Porque era necessário que ele vivesse vida perfeita, desde o seu nascimento. Que ele cumprisse toda a lei. Ele era um filho da lei, estava debaixo da lei. O Deus que criou a lei, o Deus que governava sobre tudo, se submeteu à lei, né? E cumpriu toda a lei, a fim de que o preceito da lei se cumprisse depois em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, pela vida de Cristo, né? Então era necessário que ele viesse, naquele tempo, né? Como diz Gálatas 4:4, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Amém? Então o credo dos apóstolos menciona a importância do envolvimento de Pôncio Pilatos. Há dois seres humanos descritos nesse credo: Maria e Pôncio Pilatos. A encarnação do Verbo e a morte expiatória substitutiva do Verbo. Pilatos era a autoridade legal dos gentios. Os judeus entregaram Jesus para ser crucificado, mas foi o procurador gentil que levou a cabo a execução. E sabe o que aconteceu? O que está lá em Levítico capítulo 16, o dia da expiação. Ele foi crucificado fora do arraial, fora dos portões da cidade. Como diz Hebreus capítulo 13, verso 10 e 14. Ali Jesus Cristo, de acordo com Levítico, cumpriu o sacrifício do dia da expiação. Jesus não apenas morreu e verteu seu sangue como cordeiro sacrificial, mas também ele representava o bode emissário,
que era mandado para fora do arraial, como algo impuro. E demonstrou assim que na obra de Cristo, Deus havia perdoado os pecados do seu povo e os levado para longe, para muito distante dele. Como diz Hebreus capítulo 8, verso 12. Dos seus pecados, das vossas iniquidades, eu não me lembrarei jamais. Por quê? Porque Jesus é esse Cordeiro de Deus. Jesus é esse bode também emissário, que leva para longe os pecados do seu povo, que satisfaz a justiça de Deus e afasta dele todos os pecados. Por isso Deus nos recebe, amém? Mas não diz só isso, irmãos. O credo não diz só sobre quem estava naquele lugar quando Cristo morreu. O credo diz que ele foi crucificado, que ele foi morto e sepultado. Amém? Você sabia que tem gente que diz que Cristo desmaiou? Que não houve morte, que ele ficou em tamanha agonia que ele desmaiou, então o tiraram da cruz, depositaram no seu corpo, mas ele acordou e levantou dali. Você sabia disso? Essa é uma teoria chamada do desmaio. Outros dizem não, que os discípulos falsificaram as coisas e apregoaram que Cristo morreu e ressuscitou, como de fato aconteceu, mas que, segundo esses homens, era mentira, era falso. Mas a palavra de Deus diz: Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Como Marcos 15, 22 a 27 diz. Como 1 Coríntios que lemos 15, 3 e 4 diz. Como 1 de Pedro 3, 18 diz. Cristo foi crucificado, morto, sepultado. E aí vem uma expressão difícil, eu não vou explicar para os irmãos, mas que eu vou enfatizar aqui, para levantar a sua curiosidade. Essa expressão, desceu ao inferno. Não é? Porque alguns dizem que Jesus, ele foi até lá e ficou preso numa masmorra e Satanás o afligindo durante 3 dias. Não é? Isso você não encontra nas Escrituras. Outros dizem que ele desceu lá para libertar da mão do diabo um monte de gente e levar consigo. Isso também a Bíblia não diz. Né? E como é que nós sabemos que não é isso que a Bíblia diz? Nós sabemos que imediatamente após sua morte aconteceu alguma coisa. Naquele mesmo dia, naquela mesma sexta-feira, ele olhou para um homem que estava sendo crucificado e juntamente com ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, não a partir de 3 dias, depois de 3 dias, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então nós podemos entender que na sua humilhação foi onde Cristo sofreu as penas do inferno que eram sobre nós, que seriam sobre nós. E é isso que diz Isaías, irmãos. O servo sofredor experimentou os tormentos do inferno quando foi abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Ele tomou sobre si, naquele dia, a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós somos sarados. E não somente isso. Ele ressuscitou dos mortos ao 3º dia. Tertuliano diz: você perceberá também que Cristo foi ressurreto dentre os mortos, em carne. Pois o mesmo corpo que caiu na morte, e que permaneceu no sepulcro, ressurgiu de novo. Glória a Deus. Essa é a fé que uma vez por todas foi dada à igreja. Por isso que ele chegou para Tomé e disse: põe a mão aqui, põe a mão no meu lado. Vocês têm alguma coisa de comer? E quando Tomé tocou as suas feridas, e Zacarias diz que essas eram as feridas que ele tem até hoje, as marcas e as cicatrizes. E Zacarias diz que essas são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos, diz o texto de Zacarias. E eles olharão para aquele a quem transpassaram e chorarão sobre ele.
E perguntarão para ele: que marcas são essas nas tuas mãos? E ele dirá: essas são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos. É o mesmo corpo que morreu, o mesmo corpo que permaneceu no sepulcro 3 dias, ressurgiu dos mortos no 3º dia. Como isso é importante, irmãos. Jesus não era um fantasma. Jesus tinha um corpo de glória ressurreto. Há um homem à destra de Deus. Ele foi levantado diante de 500 irmãos no Monte das Oliveiras. Nós já vamos ver isso a seguir. Cristo derrotou de uma vez por todas o pecado e a morte. A ressurreição não é um mito, nem é um evento ocorrido apenas numa história, supra-história. Ele não ressuscitou só por querigma, não. A ressurreição é física, está arraigada e alicerçada no ensino das Sagradas Escrituras. É um fato histórico e objetivo, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4. Cristo morreu por causa dos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, o Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento a ressurreição é o cumprimento da profecia. Amém? Segundo as Escrituras. Atos capítulo 2, verso 24 a 28, as Escrituras do Salmo 16, verso 8 a 11, que os santos do Antigo Testamento esperavam esse dia. Ele ressuscitou, todos esperavam esse dia, eles aguardavam esse dia. O Novo Testamento registra pelo menos, guarde isso, 11 vezes aparições do Senhor Jesus depois da sua ressurreição. Em pelo menos 2 dessas ocasiões, ele comeu com eles. Lucas 24, 29 a 46, João 21, 1 a 4. Na ressurreição de Cristo, o Pai vindicou seu Filho, Atos 17, 31. O que significa isso, irmão? O Pai vindicou o seu Filho. Quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele anunciou ao mundo inteiro: este é o meu Filho. Meu Filho, meu precioso Filho. Por isso que Romanos 1,4 diz: e foi estabelecido, declarado, designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos. Essa é a palavra profetizada no Salmo de capítulo 2. Tu és o meu Filho. Pede-me o que quiseres. Pede-me, te darei as nações como herança. E naquele dia, todos descobriram que Ele é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus. E disso depende a nossa alma. O que significa isso? Quais são as consequências disso? São maravilhosas, irmãos. Quando você lê Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11, você descobre na metade daqueles versos a humilhação do nosso Redentor. A humilhação dele está lá, né? Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de um escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte do instrumento mais terrível, maligno, o pior gênero de morte, e morte de cruz. E diz o resto do texto: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e não é Jesus. Talvez você pense que é Jesus, né? Talvez você não entenda o que aconteceu na ressurreição. Não é Jesus. O que Deus fez na ressurreição? O que Deus declarou ao mundo na ressurreição? De maneira clara, inegociável, histórica, objetiva. O que Ele declarou quando ressuscitou seu Filho dentre os mortos? Ele lhe deu um nome
que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, aqui está o nome, que Jesus é o Jeová do Antigo Testamento, é Senhor. Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor, Ele é o Javé Sabaote, Ele é o grande eu sou, Ele é Deus de Deus, e quando Ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo os grilhões da morte que não o podia conter, Deus declarou ao mundo: este é o meu filho, o meu herdeiro, em quem a minha alma se compraz. Está provado diante de todos. Talvez vocês duvidavam até agora, não é? É no nome dele que nós pregamos arrependimento por causa dos pecados. É no nome dele que é Senhor. Nós o declaramos como Senhor. Leia, por exemplo, Atos 17, 31. Aquele texto do discurso de Paulo em Atenas. No verso 31, Paulo diz assim: porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Isso é, já vamos lidar com isso. Com justiça. Por meio de um varão. Que destinou e acreditou diante de todos os homens. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Foi para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, e é comprovado. Aquele dia na cruz, aquele dia do domingo de manhã, com aquela tumba vazia, aquela pedra que pesava mais de 2 toneladas, removida, não por mãos humanas, porque um texto diz que um anjo desceu e removeu a pedra. E a ideia é que ele lançou ela muito longe, como se pegasse e lançasse longe, para que ninguém duvidasse que foi um anjo que removeu aquela pedra. Naquele dia, no domingo de manhã, Deus declarou ao mundo que Jesus é Deus de Deus, luz de luz, Jeová Sabaote, o Deus Todo-Poderoso. Como diz 1 de João capítulo 5, verso 20. O Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Todo o resto é ídolo. Por isso João termina a sua epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Há um só Senhor. Talvez você pense assim: talvez Senhor deve ser tipo um patrão, né? O diretor de uma empresa. Nós chamamos: Senhor, tudo bem com o Senhor? Né? Não é disso que a Bíblia está querendo falar, irmão. Não é disso. Não é isso que a ressurreição declarou. Que Jesus é como um Senhor entre todos os outros. E todos são páreos para Ele. Sabe o que Deus falou para Ciro, no capítulo 45 de Isaías? Eu sou o Senhor e não há outro. Diante de mim, além de mim não há Deus. Quando nós dizemos assim: há um só Deus e um só mediador. Quando nós dizemos Deus e o Senhor Jesus Cristo, nós não estamos diminuindo o Senhor Jesus Cristo a outra categoria, irmãos. Nós estamos chamando Ele de Javé, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. E Deus provou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E o próximo texto diz assim: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele foi elevado às alturas diante de todos. Atos 1, 3 e 9. 40 dias após a sua ressurreição, ele foi elevado aos céus, no Monte das Oliveiras, diante de 500 irmãos.
eles o viram subindo. Não era uma miragem, era o Filho de Deus, aquele que esteve numa cruz, aquele que foi depositado naquele sepulcro de rico, aquele que não está lá depois no domingo de manhã. Ele apareceu várias vezes a eles durante 40 dias, como diz Lucas 24, explicando a eles tudo o que dele dizia na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E naquele dia, no Monte das Oliveiras, ele, em seu corpo físico, subiu à destra da majestade das alturas. E é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, você lembra que Enoque subiu aos céus. Você lembra que Elias, 2 Reis 2:11, foram elevados ao céu. Mas João capítulo 3, verso 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. Então aqui há uma entronização, há um estado de glória, há um levantamento com a glória que ele tinha antes de que houvesse mundo. O Filho de Deus, o glorioso Filho de Deus, retorna ao seu lugar, não mais só como Deus, mas como Deus homem. Está sentado à destra da majestade nas alturas. E há uma coisa especial na ascensão de Cristo. Nós podemos dizer que essa ascensão foi uma entronização. Você tem essa figura lá em Apocalipse capítulo 4 e 5. Você tem aquela figura do Filho de Deus recebido nos céus. E todos se curvam diante do Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Ele chorava porque, João chorava porque não via ninguém que era digno de abrir o livro. E chorava muito. Então apareceu alguém a ele e disse: não chores, o Cordeiro de Deus venceu. Ele está aqui, à destra de Deus, entronizado. Então Jesus Cristo tomou o seu lugar, à mão direita de Deus, lugar de autoridade absoluta. Na ascensão, Jesus Cristo foi coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Na ascensão ele cumpriu a profecia do Salmo 110. Lá ele está diante de Deus, intercedendo por nós, como sumo sacerdote. Então os ofícios de Cristo continuam, irmãos. Ainda ele é o profeta de Deus, ainda ele é o nosso sumo sacerdote, à destra da majestade de Deus. É o Salmo 133. Quantas vezes você já falou o Salmo 133? É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, ou o cabeça, até a barba, até a orla das suas vestes. Esse é o momento que Cristo foi ungido à destra da majestade de Deus, com o Espírito Santo, e derramou o Espírito Santo. Como é que você sabe que você foi perdoado dos pecados? Porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Como é que é garantido que nós temos o Espírito Santo? Porque Cristo está sentado à destra de Deus. E de lá ele enviou aquilo que vedes e ouvis, Pedro diz na sua no livro de Atos. Irmãos, eu gostaria de ler um texto de Zacarias com os irmãos. Zacarias é o livro antes de Malaquias, Zacarias e Malaquias. Capítulo 6. Veja que texto. Verso 12. E disse-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Cristo, o Filho, sobre sua casa. Qual casa? Somos nós. Eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e se revestirá de glória. Agora, irmãos,
eis a profecia, assentar-se-á no seu trono, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios, rei e sacerdote, para todo sempre. Jesus Cristo, nosso Senhor. E também, como diz o Salmo de número 2, sua ascensão à mão direita do Pai é a base para toda a humanidade e para todas as instituições humanas prestar-lhe homenagem a Ele como Senhor dos céus e da terra. Amém? E não só isso. Muitos irmãos têm dificuldade de entender a questão do Espírito Santo. A entronização de Cristo é a base para a descida do Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá. Convém que eu vá. Porque quando eu for, eu o enviarei. Né? E por que ele envia o Espírito Santo, irmãos? Só após a sua morte, sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição, sua ascensão. Sabe por quê, irmãos? Porque era necessário que ele vivesse uma vida perfeita. Para que o Espírito Santo tomasse aquelas coisas que são próprias dele e pudesse ministrar os corações dos crentes hoje. Então ele vive vida perfeita, para que essa vida perfeita possa ser vivida por nós no poder do Espírito Santo. Ele precisava caminhar aqui. Era necessário ele morrer por nós. Era necessário nós morrermos juntamente com ele. Era necessário. E quem que produz isso em nós? O Espírito Santo. O Espírito Santificador. O Senhor disse assim: antes da crucificação, Cristo disse aos discípulos que lhe seria melhor que ele partisse. Só então ele poderia enviar o Espírito Santo para continuar o ministério nos santos. Os apóstolos, que a princípio foram entristecidos pelas notícias da sua partida, João capítulo 16, verso 16, mais tarde lembraram dessas palavras e se regozijaram com a sua ascensão. Eles compreenderam que a ascensão de Cristo era a base essencial para a vinda do Espírito Santo e para capacitar a igreja para cumprir a sua grande comissão, o seu grande mandato. Atos 2 testemunha o cumprimento da promessa 10 dias após a sua ascensão. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em último lugar, de lá, de onde há de vir, julgar os vivos e os mortos. Deus estabeleceu um dia pelo qual julgará o mundo por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem dia e hora marcado, e ninguém se furtará desse juízo, ninguém se furtará desse compromisso. Aqui está, irmãos, a seção final do Credo dos Apóstolos, nessa parte sobre Cristo. E essa parte ela está ligada com o quê? Com o retorno glorioso do bendito e único Deus e Salvador, Jesus Cristo. Esse dia tem hora marcada. Nesse dia os homens receberão todas as coisas que fizeram por meio do seu corpo. Como Paulo mesmo diz em Romanos capítulo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus está aqui, irmãos, para nos conduzir ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas, está colocando na poupança, contra ti mesmo, ira para o dia da ira. E do justo
juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto judeu como grego. Tribulação e angústia. Ninguém se furtará desse dia. Ninguém dará desculpa nesse dia. É o dia do juízo do Cordeiro. Nesse dia todo joelho se dobrará diante dele. Só haverá duas espécies de homens: aqueles que se dobrarão por livre e espontânea vontade diante dele, e aqueles que serão subjugados debaixo da sua ira. O problema, irmãos, que ele virá para julgar os vivos e os mortos. E os vivos e os mortos que creram em Cristo Jesus irão para a vida eterna. E aqueles que se permaneceram rebeldes contra o Filho de Deus irão para o inferno eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Cristo Jesus virá. E tem pessoas que zombam da vinda do nosso Senhor Jesus. São escarnecedores, como 2 de Pedro capítulo 3 diz. Dizem, vocês não diziam que Jesus ia voltar? Por que agora não voltou? Por que tarda o Senhor a sua promessa? Como alguns a julgam. Sabe qual é o motivo? Porque Ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas virá esse dia, e ninguém se furtará desse dia, o dia do juízo final. Todos os mortos ressuscitarão, os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para a condenação eterna. E o juiz deles, a régua de medir de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Esse é o varão medida de Deus. Essa é a medida de Deus. Essa é a medida da perfeição de Deus. E todos que estiverem debaixo do senhorio dele, que o receberam pela confiança dada pela fé, receberão a vida eterna. E todos os que tiverem feito mal e que não estarão debaixo dele, não tiveram os seus pecados expiados por ele, serão condenados para todo sempre. É isso que a palavra de Deus diz. Deus é um Deus de justiça. E Deus nos salvou porque executou a sua justiça sobre os lombos do seu Filho. Mas aqueles que não estão debaixo do seu Filho serão condenados para todo sempre e receberão o cálice da ira de Deus sobre eles. No inferno, para todo sempre, o inferno que Jesus Cristo pregou, onde o verme devora, onde o fogo nunca se apaga, o verme nunca morre. E este é o lugar de todos aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Esse é o lugar de todos aqueles que não professam aquilo que nós estamos testemunhando hoje. Está cheio de gente que acredita em Jesus, irmão. A pergunta é: quem é o Jesus que ele acredita? Eu conheci uma pessoa que disse: eu acredito em Jesus. Jesus existiu, era um camarada legal, um grande mestre, um rabino, um grande ensinador. Cheio de gente que diz. Os espíritas, todo mundo, irmão. É um fato histórico, Jesus existiu. A vida dele dividiu até o calendário do mundo, entre antes e depois dele. Todo mundo sabe que ele existiu. Não é isso que garante a nossa salvação. O que nós falamos hoje, recebido pela fé,
em verdade de coração, dentro do coração, professado pela boca, é isso que garante a nossa salvação. Jesus Cristo virá. Jesus Cristo julgará vivos e mortos. Ele virá. Haverá um trono onde ele se assentará para julgar. E você pode perder a sua alma. Você pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Né? Quem tiver rejeitado Jesus, sofrerá pena eterna, castigo eterno. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem crê que Ele é o unigênito, Filho de Deus? Quem o recebeu como o Senhor da sua vida? Absoluto, soberano da sua vida, que se dobrou diante da sua majestade, disse: até hoje, Senhor, Satanás foi meu rei, as hostes do inferno, o príncipe deste mundo, foi o meu rei. Hoje eu me entrego totalmente a Ti, me coloco debaixo da sua soberania. Tu és o único Filho de Deus. Tu és aquele que padeceu, morto numa cruz, maldito em meu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que pudéssemos ser tornados justiça de Deus. Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, dizia. E ele se fez maldição em nosso lugar, como diz Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Eu creio em Jesus Cristo. Você crê, irmão, em Jesus Cristo? Você crê que Ele morreu por causa dos teus pecados? Você crê que Ele morreu por causa dos teus pecados? Disso depende a sua alma. Disso depende a sua vida. Nada mais importa, nada é mais importante que isso. Nada na sua vida, jovem, criança, moço, idoso, nada é mais importante. Se você já está velho, você perdeu a sua vida toda. Você não conhece isso. Se você é uma criança, você tem uma grande oportunidade, né? Não perca essa oportunidade. Jesus Cristo, Ele morreu. O Deus eterno se fez homem de maneira miraculosa no ventre de uma virgem, por obra sobrenatural do Espírito Santo. Ele andou nessa terra, viveu vida perfeita. Ele morreu injustamente. Ele morreu incriminado, como um criminoso. O Filho de Deus, Ele se entregou como uma ovelha munda diante dos seus tosqueadores. E Ele foi levado para o matadouro. Ele foi pregado no madeiro. Transpassaram-lhe as mãos e os pés, feriram seu coração que derreteu, feriram com uma lança, todos os seus ossos ficaram à mostra, por causa dos meus pecados, por causa da minha miséria, por causa de mim, e Ele recebeu o castigo que eu merecia, que você merecia, que nós merecíamos. Jesus Cristo, e não somente isso, Ele morreu genuinamente. Tiraram o seu corpo do madeiro, o depositaram num túmulo, e no terceiro dia, Ele voltou à vida. Por isso eu posso ser justificado, porque Ele é aquele que tem o poder da morte para a vida, de trazer da morte a vida. Vem a hora, e já chegou, que aqueles que ouvirem a voz, estiverem mortos e ouvirem a voz do Filho do Homem, aqueles que o ouvirem, ressuscitarão. Serão transformados, regenerados, serão como crianças que nasceram agora. Começarão a clamar por Deus,
Porque eu tinha nascido para o mundo, e um dia eu nasci para Deus. E o dia que eu nasci para Deus, o meu desejo, o meu deleite, agora é em Deus. Deus saciou a minha sede. Ele é a verdadeira água, a verdadeira comida. A verdadeira água que subsiste dentro de mim e jorra para a vida eterna. Ele saciou a sede da minha alma, a fome da minha alma. Ele saciou a sede e a fome de todos aqueles que professam o seu nome. Jesus Cristo, o nosso Senhor. E esse Jesus, ele subiu ao céu, está sentado à destra de Deus. De lá ele derramou o seu Espírito Santo, que produz essa realidade dentro do meu coração, do seu coração. Amém? E de lá, nós aguardamos do céu, diz Tessalonicenses 1,15, o seu Filho, que ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Nós aguardamos de lá Ele. E de lá Ele virá para julgar vivos e mortos. E os irmãos podem ler isso lá em 2 Tessalonicenses, texto maravilhoso. E nós encerramos e oramos. Quantas vezes, irmão, você declarou esse credo sem fazer a mínima ideia do que nele estava descrito? Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando. Esses são crentes. A fé do crente cresce, o amor aumenta, ele progride, a tal ponto que de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê a paga, leia, irmão, Ele virá do céu. Ninguém escapará desse dia. Jonathan Edwards dizia que nós deveríamos viver à luz desse dia. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Veja quando Ele vier, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Ele de lá virá a julgar vivos e mortos. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. E os crentes, quando Ele vier, para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome de Deus. Ele virá, todo olho verá. E a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse era um momento, irmãos,
para nós escutarmos o ressoar da última trombeta de Deus. Esse era o momento, quando nós somos lembrados de quem é o nosso Senhor. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus Cristo descerá dos céus. E todos os nossos irmãos em Cristo ressuscitarão. E se nós estivermos aqui, nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Confortai-vos uns aos outros com essas palavras. Bendito seja o nome do Senhor. Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós.